vocês? Sou o professor Luan e agora a gente vai fazer um treinamento para concurso público. Esse foi retirado diretamente de um concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é de nível médio, bom? E foi da Vunesp. Vamos lá então, ó. A representação fracionária do resultado da operação 0,21875 menos 0,1565 é. Gente, tome muito cuidado nesse tipo de exercício, tá bom? Porque ele pede a representação fracionária, só que ele deu pra gente uma operação em forma decimal. E o que é representação fracionária? As alternativas já estão nos mostrando, tá bom? Em concurso de múltipla escolha é muito bom por conta disso. As alternativas já vão dar pra gente um caminho do que é pra ser feito, tá? Então ele quer que a gente pegue, resolva essa operação e descubra qual é o resultado na forma fracionária, tá bom? Então vamos lá ao passo a passo de como fazer isso. Primeiro, resolve essa operação. Essa operação está na forma decimal, então você precisa pegar o 0,21875 e subtrair 0,15625. Qual é o cuidado que vocês têm que ter nesse tipo de operação? Vírgula tem que estar embaixo de vírgula, tanto para subtração quanto para adição. Continha de mais, continha de menos, vírgula embaixo de vírgula. Depois, o outro cuidado que vocês têm que ter é na quantidade de casas decimais. Por sorte, esse exercício coloca os dois números com 5 casas. Então você não precisa fazer mais nada. É só montar e resolver. Mas vamos supor que aqui fosse 4 casas e aqui 5. Esse número de cima precisaria colocar zerinho para completar. Então quem tiver mais casas decimais, né, vai falar quantos zeros a mais o outro número precisa ter. Vamos lá resolver. Resolve da forma padrão que vocês já estão acostumados. 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5. 8 menos 6, 2. 1 menos 5, cuidado, por favor. Nesse tipo de conta, né, de subtração, você não pode tirar 5 de 1. Então você vai até o 2, pega uma unidade desse 2 emprestado, porque ele está uma casinha à frente, então ele presta 10 para esse 1. Ele deixa de ser 1 e se torna 11. 11 menos 5, 6. E aí o 2, ele emprestou uma unidade. Então ele deixou de ser 2 e se tornou 1. 1 menos 1, 0. A vírgula embaixo da vírgula continua e 0 menos 0 é 0. Então a gente tem o resultado na forma decimal. Se fosse pedindo o resultado na forma decimal, o conto já estaria pronto praticamente. Mas ele quer na forma fracionária. Qual é a dica que eu vou passar para vocês? Tá vendo que esse número, ele termina aqui, ó, a última casinha é um 0. O que você pode fazer com esse 0? Mandar embora. Por quê? Zeros à direita de números decimais, ele não muda nada. Então vamos supor que tivesse 50 zeros aqui, você poderia mandar os 50 zeros embora. E ainda assim o resultado não ia mudar, ia continuar a mesma coisa. Então a gente tem 0,0625 como um resultado mais enxuto, tá bom? Mais simplificado. E aí é ele que a gente vai transformar em uma fração. Como a gente faz isso? A dica que eu passo para vocês é a seguinte: conta quantas casinhas tem. Tem 1, 2, 3, 4 casinhas. Então você vai multiplicar por um número que tenha 4 zeros. O mais fácil de todos é o 10.000, porque é 1 e depois só zeros. Então você vai multiplicar esse número por 10.000. Só que como a gente quer transformar em uma fração, a gente não quer perder o valor dele. Tem que ter o mesmo valor. Então a gente vai multiplicar por 10.000 e dividir por 10.000 ao mesmo tempo. Porque fração nada mais é do que isso, né? Um número dividido pelo outro. E 10.000 dividido por 10.000, continua sendo 1. Ou seja, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Bom, então só para recapitular, a gente vai pegar esse 0, né? 0,0625. Multiplicar por 10.000, porque o 10.000 tem 4 zeros e cada zerinho faz a vírgula andar uma casa para a direita, ficando só o número 625. E o número de baixo, que é o próprio 10.000, né? Porque 10.000 dividido por 10.000 é 1. A gente precisa fazer isso para não mudar o valor dele. Vai ficar 625 dividido por 10.000. Só que não tem essa alternativa aqui. Então a gente precisa fazer um processo chamado de simplificação. Qual é o processo de simplificação? Eu preciso dividir tanto o número de cima, que é chamado de numerador, quanto o número de baixo, que é chamado de denominador, por um número igual. Nesse caso, dá certo dividir os dois por 625, eu já fiz direto aqui. E a divisão acaba sendo 1 sobre 16.
Mas tomem cuidado, faça com números menores. Como termina com 5 e termina com 0, vocês poderiam começar pelo número 5. Né? 625 dividido por 5 dá 125. 10.000 dividido por 5 dá 2.000. E aí você vai dividindo até chegar no 1 sobre 16, que é a resposta correta.